Eu vou contar uma ilustração que eu li de um livro muito interessante, talvez os irmãos devam conhecer. O nome do livro é Maravilhosa Graça, o autor é Philip Yancey. E este autor, ele vai escrever todo o seu discurso sobre graça, e ele vai contar a história de um jovem chamado Paco. Esse jovem, ele morava na Espanha, é um fato real. Morava na Espanha e um dia ele fugiu de sua casa. Como este jovem aqui fez, ele foi embora, só que esse aqui não fugiu, mas ele saiu de casa. Esse jovem Paco, ele saiu de casa. E passou muito tempo, o pai dele tentou de todas as formas, buscá-lo, mas não encontrou. E um dia o pai dele foi lá e publicou em um jornal de Madrid, chamado El Liberal, a seguinte mensagem. Isso foi um fato verídico. Ele colocou: Paco, desse jeito: Paco, encontre comigo no Hotel Montana na próxima terça-feira ao meio-dia, porque eu quero acertar com você. O pai dele fez isso. Só que Madrid, meus irmãos, é uma cidade na Espanha que tem mais de 3 milhões de habitantes. E Paco é um nome muito normal na Espanha. Muito comum alguém chamar Paco na Espanha. E ele só colocou bem assim no jornal El Liberal na capa. Ele pagou: Paco, encontre comigo terça-feira em frente ao Hotel Montana. Queridos irmãos, quando ele chegou lá na terça-feira, o pai chegou lá terça-feira, ao meio-dia, ele contou, tinha 800 jovens chamado Paco. O que isso quer dizer? 800 jovens chamado Paco, que tinham fugido de casa, que estavam brigados em casa, que estavam com relacionamentos quebrados em casa. 800 pessoas. Que coisa, irmãos. Ele botou só Paco. Se ele colocasse os sobrenomes, talvez ele iria restringir um pouquinho, essa lista. Mas isso chamou a atenção da mídia da época. Mas interessante que o lar ali daquele jovem, uma das coisas que talvez que favoreceu para que ele não retornasse para casa, é porque parece que o lar não tinha graça. E quando eu vejo esta casa aqui, meus irmãos, desta parábola, eu vejo que é um lar que tem graça. Quando eu falo graça, eu falo um lar que tinha perdão, um lar que tem bondade, misericórdia. É muito importante nós olharmos alguns aspectos culturais. Um dia talvez eu fale para os irmãos ali dentro de Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 8, 3 coisas importantes que às vezes permeiam uma cultura, que é uma cultura de culpa, de vergonha e de medo. Os irmãos sabiam que um dos países que mais tem suicídio no mundo é o Japão? É um dos países que mais tem suicídio. Por quê? Porque nesse mesmo livro vai contar essa história de um homem que ficou 15 anos preso. E durante os 15 anos que ele estava preso, ele nunca recebeu uma visita de um familiar. Nenhuma visita. E quando ele sai, depois dos 15 anos, ele sai da prisão, a sua esposa e o seu filho vão até ele e diz o seguinte: nunca mais me procure. Nunca nos procure. E nem eu, nem o seu filho e as suas 3 filhas que casaram e tiveram filho, e você não sabe, não tem nenhuma foto do seu neto. O livro termina a história por aí. Mas eu vou dizer algo para os irmãos. Aquela cultura ali do Japão é uma cultura, irmãos, de vergonha. Aonde essa pessoa erra, ela tem vergonha de voltar para casa. E ela prefere, às vezes, o suicídio. Ela prefere, se ela comete um erro, ela fica tão
tão envergonhada, a cultura está impregnada, essa cultura de vergonha. Isso foi herdado, irmãos, do pecado de Adão e de Eva, quando ali pecaram, aqueles dois, a Bíblia diz que eles tiveram vergonha, eles tiveram medo e eles tiveram culpa. E isso está impregnado em algumas sociedades, algumas culturas de hoje. E no caso ali do Japão é essa cultura, a cultura de vergonha. Eles preferem morrer do que passar uma vergonha. Por isso que eles tiram suas vidas. Por isso que eles tiram suas vidas. Outros países têm outros aspectos. Mas esta casa aqui, irmãos, dessa parábola do filho pródigo,